Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Este é o último programa do ano 2021, que está praticamente no fim. Hoje vamos fazer uma resenha dos momentos que marcaram este ano, que é a insurgência em Cabo Delgado, com um dramático ataque de 24 de março a Palma, que depois fez suceder uma série de eventos. Vamos olhar para a pandemia da Covid-19, vamos comentar também em retrospectiva o julgamento dos chamados casos das dívidas ocultas, a insegurança no centro de Moçambique, a morte de Mariano Nhongo, também a morte de Davis Simango, o líder do MDM, que é a terceira maior força política em Moçambique. Fernando Lima, boa tarde, cá estamos nós para mais um programa, que é o último de 2021. Exatamente, e com esta mágoa já confessada aos nossos telespectadores e ouvintes, que é de este ano termos falhado um programa, ou seja, não chegámos às 52 edições, apenas falhámos uma edição, e exatamente falhámos a edição porque o Covid-19 nos atraiçoou e era impossível, ou foi impossível, naquela semana fazer o programa na hora que estava marcado. E também fazemos esse último programa uma semana em que perdemos Desmond Tutu. Exatamente. Uma figura incontornável de valor internacional, de peso mundial. Basta olhar para as homenagens que lhe estão a ser prestadas em todo o nosso planeta. E é importante que a nossa região tenha figuras mobilizadoras como Desmond Tutu, como no passado teve Nelson Mandela, porque são referências para a região e também mostram quão a região é importante ao produzir pessoas e pensamentos de referência que são contributos internacionais. Eu diria que Desmond Tutu foi extremamente importante na Comissão de Paz e Reconciliação. Portanto, este aspecto do seu caráter anti-apartheid é sempre muito enfatizado, mas, quanto a mim, a Comissão de Paz e Reconciliação foi muito mais do que uma comissão anti-apartheid, uma comissão para julgar os crimes do apartheid. O Desmond Tutu, com o seu cunho muito pessoal, tentou, e penso que tentou e conseguiu, imprimir verdadeiramente este princípio de paz e reconciliação entre todos os sul-africanos, e por isso pessoas dos mais diferentes círculos de opinião e de convicções políticas, ideológicas, sociais, testemunharam perante a Comissão de Paz e Reconciliação e buscando exatamente os mecanismos em termos legais que esta Comissão permitiu em termos de lidar com o passado conturbado da sociedade sul-africana. E também é preciso olhar a crítica que se estava a falar, era muito crítico à governação do ANC, mas também foi muito crítico em relação à reforma agrária no Zimbábue. Esta é outra dimensão de Desmond Tutu, e por isso o seu grande valor. Nunca escondeu as suas críticas à governação do ANC, porque em África e Moçambique não foge à regra. O colonialismo é sempre horrível, mau, cheio de críticas, e depois, quando chegam os libertadores ao poder, viramos países e sociedades cor-de-rosa. Ora, Desmond Tutu teve esta capacidade exatamente de mostrar que o país continuava com os seus espinhos, com as suas encruzilhadas,
e que uma parte dos problemas causados à sociedade sul-africana eram causados pelos próprios libertadores. Da mesma forma como nunca teve problemas em ser crítico em relação à governação de Robert Mugabe no Zimbábue, que muitos chamados nacionalistas, ou seja, em nome de um nacionalismo bafiento, preferiram atirar para debaixo da carpete tudo o que era mau e tudo o que era condenável na governação de Robert Mugabe. Ora, aquilo que nós temos é a forma como nos estamos a despedir de Desmond Tutu e a forma como Robert Mugabe teve que ser afastado do poder. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, antes de irmos ao seu tema do ano, como estamos a comentar os acontecimentos do ano, que é a internacionalização do conflito em Cabo Delgado, vamos a um pequenino intervalo para corrigirmos um problema aqui técnico e voltamos já. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta para continuarmos com o nosso programa, Os Pontos de Fernando Lima, onde estamos a fazer a resenha dos principais acontecimentos deste ano que está a findar, 2021. Vamos ao tema de semana tema do ano do nosso comentador, que é a internacionalização do conflito em Cabo Delgado, Fernando Lima. Bem, eu escolhi este tema porque ele é incontornável, quer no país, quer em termos regionais e em termos internacionais. Em Moçambique é importante, e foi importante esta tomada de posição de permitir a internacionalização do conflito, a participação de forças internacionais nos combates em Cabo Delgado, porque isto venceu os setores mais conservadores do Partido Frelimo, que viram derrotada a sua narrativa, a narrativa das gloriosas forças armadas ou forças de defesa e segurança, como agora se diz. Ou seja, um setor conservador e muito reacionário, que sempre tentou mostrar uma imagem que não corresponde à realidade, teve que ser convencido e aceitar que as nossas forças de defesa e segurança não estavam à altura dos desafios de Cabo Delgado, não estavam à altura da defesa da soberania em Cabo Delgado, uma vez que largas faixas do território de Cabo Delgado já tinham sido conquistadas pelo inimigo. Isto, para mim, é o aspecto mais relevante. Um segundo aspecto também muito relevante é que o tipo de desafios que se coloca em Cabo Delgado não são conflitos locais, não são conflitos apenas dos moçambicanos, têm que ser vistos de uma forma mais global, e por isso mesmo que os aliados de Moçambique na África Austral e, do ponto de vista mais global, estão do lado de Moçambique para dar uma resposta cabal a este conflito. Claro que aqui há armadilhas que são necessário serem consideradas, nomeadamente achar-se que este é um conflito puramente militar, que se resolve de forma militar. Há contradições de natureza política, contradições profundas de natureza política que a Frelimo tem recusado a responder, e contradições de natureza económica e social que igualmente a Frelimo recusa a dar resposta, que têm que ser resolvidas. E sem essas respostas de natureza mais global, e cuja responsabilidade é sobretudo dos moçambicanos, nós não vamos resolver o conflito de Cabo Delgado, porque não é um conflito de natureza militar.
Muito bem, Fernando Lima, vamos continuar neste mesmo tema, mas tentando recapitular de onde praticamente tudo isto começa, mas olhando um pouco mais para março, 24 de março, que é este ataque de Palma, de 24 de março, que depois desenrolou uma sequência de eventos, mas o de março é antecedido pelo ataque de 1 de janeiro em Quitunda, Fernando Lima. E 2 semanas depois obriga a Patrick Pioneer, o presidente da Total, a voar para Maputo e a colocar ao chefe de Estado Filipe Nyusi novas garantias de segurança para a continuação do investimento. O governo deu garantias que se resumiam num esforço de segurança ao redor do empreendimento. Depois disso, sucederam-se vários anúncios governamentais de regresso e a Total liberta um comunicado a 24 de março e depois dá-se este ataque no dia da saída do comunicado. Este timing, Fernando Lima, escolhido pelos jihadistas, era demonstrativo de um ataque profissionalmente preparado e de um serviço de inteligência de recolha de informações que as forças de defesa e segurança moçambicanas não tinham, Fernando Lima. Eu penso que é uma combinação de vários fatores. De facto, a forma como os jihadistas lançaram este ataque, o timing, fim de março, quando a Total se propunha a recomeçar todo o projeto e lançar-se, digamos, numa fase crucial do projeto de exploração do gás, mostra que havia um conhecimento profundo da situação no terreno, nomeadamente da incapacidade das Forças Armadas de Moçambique de darem uma resposta cabal no teatro das operações económicas do petróleo e gás. Aliás, nós podemos ver, estamos no fim do ano, passaram 3 trimestres desde que se deu o ataque a Palma e o status quo do ponto de vista económico mantém-se para o projeto do petróleo e gás. Ora, isto representa um grande prejuízo em termos de expectativas de receitas para Moçambique, mas mais do que a quebra de receitas de Moçambique, é um enorme revés, porque demonstra uma grande incapacidade e uma grande impreparação da forma como Moçambique se preparou para dar resposta a todo o tipo de desafios que um projeto com a grandeza de Cabo Delgado requeria. E com esses falhanços, Fernando Lima começa a entrar, falamos um pouco antes, começa a entrar na equação a entrada das tropas internacionais. E, aparentemente, ignorando a SADC, Maputo inicia contactos com Kigali. Exatamente. E aqui há um pormenor, ou há pormenores de natureza tática que precisam de ser escalpelizados e analisados. E, aliás, que em termos práticos se estão a revelar agora cruciais. Quer-me parecer que o presidente Nyusi, que sempre esteve a favor de uma intervenção externa, nunca teve uma confiança cabal na força da SADC e, sobretudo, no parceiro maior da SADC, que é a força sul-africana. E, portanto, foi de algum modo retardando a participação da SADC no teatro de operações de Cabo Delgado e negociou em separado e quase em segredo a intervenção da força do Ruanda. Em termos práticos, o que é que isto significou? Significou um grande nível de operacionalidade da força ruandesa, que assegurou o restabelecimento da lei e ordem, pelo menos nos distritos de Palma e Mocímboa da Praia, permitiu ou está a permitir também que lentamente as populações regressem às suas zonas de origem nestes 2 distritos especificamente, mas
e tal como se antecipou na altura, o tipo de conflito, a natureza dos combates, a natureza da resposta da SADC aos ataques que têm sido desferidos pelos jihadistas, mostra exatamente que a força da SADC tinha muito mais dificuldades em se posicionar no terreno, como tem sido demonstrativo o tipo de ataques que têm acontecido em Macomia e em Nangate. E falando de Macomia, Fernando Lima, onde está a tropa sul-africana, continuam intensos combates. Esta semana foi tomada uma das principais bases dos jihadistas no Chai, onde se supõe que estava Bonamad Machoud, o jihadista mais conhecido e líder, descrito como líder deste grupo armado. Foi encontrado material bélico, mas o destaque vai para uma bandeira do Estado Islâmico. O Departamento de Estado sempre disse que o Daesh anda por cá, o que irrita certos setores cá do Borgo, Fernando Lima. Exatamente. E este é outro tipo de problema que Moçambique, em termos políticos, tem que resolver. Ou seja, a determinação da natureza do conflito em Cabo Delgado e o tipo de inimigos que enfrenta em Cabo Delgado. O governo de Moçambique tem escolhido a opção mais fácil. Ou seja, primeiro eram homens sem rosto, eram bandidos, passaram a ser terroristas. Ora, nos terroristas, isto é como se fosse um saco de gatos, cabe tudo. Ora, em termos militares, em termos operacionais e em termos estratégicos, a definição do inimigo, a definição do tipo de desafios que uma força operacional enfrenta, não se faz com essa leviandade. É preciso aprofundar-se a natureza das ameaças que uma determinada força enfrenta, como essas ameaças se materializam no terreno, que tipo de força ideológica, que tipo de cimento ideológico constitui ou está por detrás desta força, exatamente para se darem as melhores respostas. Ora, Moçambique, e quando eu digo Moçambique, o poder político em Moçambique, porque está extremamente fragilizado e tem também enormes contradições no seu seio, não se encontra ou tem mostrado um grande desconforto em caracterizar ideologicamente o tipo de ameaças que enfrenta em Cabo Delgado. E isto enfraquece o tipo de respostas que Moçambique pode dar à ameaça. A ameaça que tem uma componente interna, que tem uma componente externa, mas que tem que ser devidamente caracterizado para ter as respostas adequadas à natureza do conflito que estamos a viver na província do norte de Moçambique. E aparentemente os jihadistas têm conseguido explorar essas contradições, Fernando Lima. Eu penso que têm explorado muito bem, inclusivamente agora nesta nuance de desdobramento de forças para a Uniaça, mostrando, pelo menos do ponto de vista teórico, que não estão apenas em Cabo Delgado, mas também que estão na Uniaça e também que existem ameaças, porque temos conhecimento dessas ameaças, a partir da Zambésia e a partir de Nampula, onde existem células adormecidas da Ansar al-Sunna, que é assim que se denomina a organização que decidiu confrontar o governo de Moçambique em Cabo Delgado. Voltando para o ângulo do gás, o projeto da Total foi adiado por mais 2 anos, estava previsto antes
na primeira programação que o primeiro gás seria em 2024, agora passa para 2026, mas o governo acredita que pode sair mais cedo. As tropas combinadas do Ruanda e de Moçambique libertaram o eixo Palma-Musimba da Praia. Neste momento estão no processo de consolidação. É essa esperança que o governo moçambicano deposita nele? Eu penso que sim, e quanto a mim é errado este tipo de perspectiva, porque mais uma vez se está a apostar na criação de um enclave, de um território, digamos, protegido para que se faça a exploração do gás. Isto tem os seus perigos, porque numa guerra sofisticada do século XXI e com os meios sofisticados que os jihadistas, os terroristas internacionais têm ao seu dispor, mesmo com a criação de enclaves muito protegidos, isto não afasta a possibilidade desses mesmos enclaves serem alvos de ataques espetaculares. Temos, por exemplo, o caso da Argélia, onde um grande complexo industrial foi atacado com as repercussões internacionais que todos conhecemos. Então, o facto de se dizer que há segurança em Palma e Musimba da Praia não significa que há segurança a 100%. Mas a questão de fundo é exatamente há indicações de que Moçambique tem privilegiado as componentes de natureza militar. Ora, isto não vai resolver os problemas. É preciso muito mais. É preciso pacificar a província de Cabo Delgado, pacificar o norte de Moçambique, para que esta região seja de facto uma região que tem o seu próprio antídoto de natureza económica e social e que torne mais o território muito mais resistente a esse tipo de propaganda jihadista, de mobilização confessional, como o que vem acontecendo atualmente. E ainda na área do gás, já em janeiro, chega a plataforma flutuante da Coral Sul, que será ancorada a sensivelmente 50 km da costa de Cabo Delgado, cerca de 200 km a norte de Pemba. A produção será a partir também de 2022. É uma das primeiras esperanças de Moçambique na exploração de gás na bacia do Rovuma, em que Moçambique vai obter as suas primeiras receitas naquela zona. É o momento também que marcou 2021 com a partida da plataforma em Seul. Bem, a plataforma praticamente já está em águas territoriais moçambicanas. Estima-se que está a muito poucos quilómetros da costa de Moçambique, e isto são certamente muito boas notícias para o país e para os moçambicanos. Ou seja, no meio de tantas tragédias, de tantas notícias pessimistas, de tantas previsões pessimistas em relação ao futuro próximo de Moçambique, é sem dúvida a chegada da plataforma e o início dos trabalhos de exploração do gás a partir desta plataforma, mesmo que os quantitativos não sejam muito grandes, é de facto uma extremamente boa notícia para Moçambique, para a economia de Moçambique e sobretudo para aquilo que de futuro representa para os moçambicanos e para o país. Muito bem, o outro tema, mas antes de só para estudar um pouco para 2022 ainda em Cabo Delgado, ainda no conflito, prevê claramente, Fernando Lima, a extensão do mandato da Samimi e também claramente que o Ruanda vai permanecer naquele eixo Palma, Musimba da Praia, apesar de ter argumentado contra a criação de conclaves naquela zona. Bem, a questão é que não há uma alternativa plausível, ou seja,
A ideia sempre foi que as forças de Moçambique devem estar à altura de substituir os contingentes internacionais. Ora, não obstante toda a propaganda massiva, todo o blackout que se faz, inclusivamente ao desempenho operacional das FDS em Cabo Delgado e no Niassa, não me parece que as forças de defesa e segurança de Moçambique estejam à altura, neste momento, de substituir a componente internacional que, neste momento, defende uma parcela do território moçambicano. Portanto, há a inevitabilidade do prolongamento da presença destas forças. O perigo maior desta inevitabilidade é exatamente o relaxamento que pode traduzir-se no facto de os moçambicanos não encontrarem as respostas mais adequadas para os seus próprios problemas e para os problemas que são os moçambicanos que têm que dar a resposta adequada. E este é o grande drama e também o grande desafio para o governo de Moçambique e para as suas forças armadas. Quando estarão à altura os contingentes militares moçambicanos de poderem ver partir com tranquilidade esta força internacional que está agora estacionada em Cabo Delgado? Vamos olhar para uma outra pandemia, que é a da Covid, que marcou 2021, afetou profundamente a economia e adiou ganhos em importantes setores como hotelaria, turismo e também aviação civil. Fernando Lima, a esperança que há agora é ver-se em 2022 como é que o binômio economia versus saúde vai se comportar. É importante olhar para esse equilíbrio, Fernando Lima. É muito importante, e mais importante que esse binômio é a reação internacional ao fenómeno da Covid-19. Ou seja, depois de uma grande fase de pânico, depois de uma fase em que os sistemas nacionais de saúde de grande parte dos países mais desenvolvidos do mundo estiveram perante uma grande pressão, e também porque muitos dos governos não tiveram as melhores práticas públicas em resposta à pandemia. Em termos internacionais, o mundo está hoje muito melhor preparado para dar uma resposta à pandemia, nomeadamente em termos da severidade desta pandemia. Por exemplo, neste momento, esta é uma pandemia de que não sabemos tudo, de que todos os dias há novos elementos, há novos achados científicos, há novas investigações. Eventualmente, nós teremos que saber conviver com a pandemia numa situação em que existem muito mais antídotos para responder ao Covid-19, nomeadamente através da vacina, através de medicamentos, através de políticas de saúde, sem que isto represente uma catástrofe de natureza económica e, portanto, que não transforme todos os países em situações de emergência com um efeito boomerang terrível em relação ao espectro internacional. Para dar um exemplo, hoje está-se a discutir se os confinamentos das pessoas devem ser feitos durante 10 dias. Começámos com confinamentos de 14 dias. Hoje fala-se de 5 dias. Logo, significa que, em termos internacionais, e sobretudo com o aconselhamento das autoridades sanitárias internacionais, estamos a começar a adaptar-nos ao chamado novo normal e a saber conviver com esta pandemia, não obstante
haver milhares e milhares de pessoas infectadas, também um número significativo de casos letais, mas, claro, não o número de casos letais que já experimentámos durante a primeira, segunda e terceiras vagas a nível mundial. E a África do Sul também já divulgou novas normas, por exemplo, quando cortam os segmentos dos contactos, porque tem muitos custos, e também quando não tem sintomas, não se faz testes. Exatamente. A África do Sul, que é um país no continente africano que está bastante mais avançado que a maioria dos países africanos, está e que também tem um setor de primeira linha em termos de investigação, está ao nível daquilo que de melhor se está a produzir em termos de aconselhamento internacional, e estas novas diretivas sul-africanas vão exatamente ao encontro daquilo que eu estava a tentar enfatizar, nomeadamente na desdramatização da pandemia e naquilo que temos que saber conviver no dia-a-dia com a pandemia e com as pessoas que estão infectadas e que vivem exatamente ao nosso lado. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima, onde estamos a olhar, fazer a retrospectiva do ano 2021, que termina já. Vamos comentar também um outro tema, um outro assunto que marcou o 2021, que é o julgamento das chamadas dívidas ocultas. Arrancou em agosto, recomeça agora em janeiro de 2022, são 19 réus. Um julgamento, Fernando Lima, que trouxe evidências do qual é importante reformar sistemas, Fernando Lima. Exatamente. Eu acho que uma das coisas mais importantes que o julgamento está a provar é que ele não é apenas um exercício formal de administração de justiça, tendo um julgamento que tem esta perspectiva pública, em que toda a gente pode acompanhar as sessões. Ele mostra para todos os intervenientes não só a qualidade e a capacidade dos vários sujeitos processuais neste julgamento, tem mostrado muita informação do que se passou no passado em Moçambique e na gestão da coisa pública de Moçambique, e por outro lado, termino como comecei, tem calado os céticos que achavam que o julgamento seria uma grande fantochada e, portanto, era para convencer os doadores internacionais que estávamos a cumprir com as suas próprias exigências. E é importante lembrar que esta questão das dívidas que lesaram Moçambique mais de 2,2 mil milhões e levou a comunidade internacional e também o FMI a suspender apoios a Moçambique. O país, Fernando Lima, nos mercados internacionais, desceu a pique para a categoria de lixo. Exatamente. Isto é muito importante para argumentar com os setores internos moçambicanos que achavam que este problema era de só menos importância e que pagávamos as dívidas ou fazíamos que não estávamos a ver o que estava a acontecer e tudo voltava à normalidade. Ora, aquilo que aconteceu foi que houve como que um fincapé da comunidade internacional em relação a Moçambique e em relação a tudo o que aconteceu no passado em termos de incumprimento de obrigações
internacionais. Isto também forçou a uma situação notável no seio do próprio poder em Moçambique, no seio da própria Frelimo, que é uma facção da Frelimo virar as suas próprias armas contra outra facção da Frelimo, porque o que está em julgamento na tenda da BO é claramente uma parte do poder em Moçambique, nomeadamente os seus serviços de segurança e as ramificações dos serviços de segurança, quer ao poder político, quer ao governo do dia, e quem tem acionado estes mecanismos é exatamente o governo da Frelimo, o governo eleito nas últimas eleições, um governo que inclusivamente tem alguns dos seus anteriores membros implicados neste problema das dívidas ocultas, ou seja, de algum modo a Frelimo está a praticar uma espécie de harakiri controlado por forma a resolver alguns problemas internos desse mesmo partido, e por isso mesmo que assistimos às convulsões que assistimos, porque aqueles que estão a ser julgados e aqueles que estão a ser empurrados para o banco dos réus não concordam que sejam eles apenas os incriminados e que deveria haver muito mais incriminados nesse processo. Também é uma espécie de dois campos que aquele julgamento está revelado. Claramente. Mas isso também, às vezes, nós temos alguma miopia política. Não é a primeira vez que, em termos internacionais, dentro do mesmo partido, dentro do mesmo poder, dentro de um poder com o mesmo sinal, diferentes forças tomam diferentes posicionamentos para resolverem problemas de regime. Na própria África Austral já tivemos situações desta natureza e, portanto, Moçambique não é um caso particular. Aliás, se olharmos para o país ao lado, o Cyril Ramaphosa não chegou ao poder pelos mecanismos constitucionais que conhecemos, nem Jacob Zuma, anteriormente em relação a Thabo Mbeki, também chegou ao poder pela mesma via. Ou seja, politicamente, os determinados partidos políticos têm encontrado mecanismos internos que, sem se pulverizarem, sem se desfazerem ou desconjuntarem, conseguem encontrar as respostas para resolver determinado tipo de contradições que enfrentam numa determinada encruzilhada política das suas próprias sociedades. Ligado a isso, vamos olhar para o que anunciou o Fundo Monetário Internacional, que vai iniciar já em janeiro conversações com as autoridades moçambicanas sobre o programa de financiamento ampliado, que foi suspenso, preciso lembrar, em 2016, quando foi despoletado este caso das dívidas ocultas. Acha, Fernando Lima, que essas são conversações que poderão abrir caminho para o retorno do financiamento programático ao Orçamento Geral do Orçamento do Estado e pode ajudar a aliviar pressões financeiras num contexto de recuperação econômica? Um acordo com o FMI sinaliza aos mercados, Fernando Lima. É muito importante este acordo com o FMI porque existe um acordo tácito internacional da comunidade doadora no seu relacionamento com Moçambique. É certo que os relacionamentos bilaterais de Moçambique, pois os relacionamentos internacionais de Moçambique, pois comparados com
o que aconteceu em 2016, a situação é muito melhor. De qualquer forma, qualquer parceiro internacional de Moçambique diz que não haverá uma cooperação plena, nomeadamente não haverá um apoio direto ao orçamento de Estado de Moçambique sem que seja normalizada a relação de Moçambique com o Fundo Monetário Internacional. Portanto, basicamente, e sobretudo, estas conversações de janeiro têm em via a normalização de relações com o FMI, que por sua vez vai levar à normalização das relações de Moçambique com a comunidade internacional. Moçambique foi sobrevivente, Fernando Lima, com apoios setoriais do Banco Mundial e também do Banco Africano de Desenvolvimento. Bem, isto são questões de natureza tática e que poderão ser também escalpelizadas. Claramente, no meio de uma situação de clara penalização económica de Moçambique, o Banco Mundial, que também é uma instituição de Bretton Woods e é uma instituição muito próxima do Fundo Monetário Internacional, julgou o papel, como se costuma dizer na gíria, do polícia bom. Ou seja, o Banco Mundial foi o polícia bom, o FMI foi o polícia mau. Ou se queiramos utilizar outra expressão, a expressão do cacete e da cenoura. Ou seja, o Banco Mundial ofereceu algumas cenouras muito importantes para que o governo pudesse levar a cabo programas de desenvolvimento económico, nomeadamente de natureza rural, de natureza agrícola, mas também de natureza estrutural, para que o país não afundasse completamente, não obstante permanecesse um discurso de grande dureza em relação às práticas anteriores de Moçambique no seu relacionamento com a comunidade internacional. Vamos à zona centro do país, também foi marcado pela morte de Mariano Nhongo em combate na narrativa oficial, que é o autoproclamado líder da junta militar de Renamo. Até ao momento, Fernando Lima, aparentemente a ação devolveu segurança na zona. É a morte de Nhongo que resolveu o problema, ou também é importante acabar com as raízes que fazem com que os problemas daquela natureza tenham lugar? Bem, eu penso que às vezes, e olhando friamente para determinados fenómenos, o poder político não pode contemporizar com determinadas situações. E aquilo a que se assistiu no centro do país, que era claramente uma situação de desafio às regras de manutenção de lei e ordem, foi largamente excedido, porque foi percebido que havia um problema de natureza política por detrás deste conflito. À distância, e a distância ainda é pequena, é mais fácil tirar determinadas conclusões. Mas, desde o princípio, e aqui foi no nosso programa, dissemos várias vezes isto, Mariano Nhongo e o seu grupo teve uma faceta política que nunca deveria ter tido. Claro que Mariano Nhongo foi usado e abusado e, infelizmente, teve o fim trágico que teve. E também foi usado e abusado por alguns setores dentro do próprio partido governamental numa noite anterior às eleições de 2019, Fernando. Bem, o Mariano Nhongo e o seu grupo deu para tudo e deu para todos.
todos aqueles que quiseram abusar, utilizar, manipular, ameaçar, utilizaram o grupo de Mariano Nhongo e, portanto, todos se aproveitaram de um grupo e de um fenómeno que, no fim do dia, nem sequer tinha os contornos políticos que lhe tentaram assacar. Também em 2021, Mauro Fevereiro, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, o Edil da Beira, Davis Simango, Fernando Lima, até que ponto é que a oposição ficou decapitada também após a morte do líder da Renamo, Afonso Dhlakama? Bem, eu gostaria de dizer duas coisas sobre este tipo de fenómeno. Nas nossas democracias frágeis, os líderes são sempre pessoas muito importantes e, à sua volta, sedimentam-se projetos, ideias e alternativas em relação aos nossos modelos de sociedade e, por isso, esses movimentos são extremamente importantes e, repito, os seus líderes também são importantes. Tendo dito isto, por outro lado, em partidos frágeis, com estruturas democráticas muito deficientes, quando morre o seu líder, quando um determinado partido se vê decapitado, quando um determinado partido se vê decapitado, se vê impossibilitado de contar com a sua própria liderança, fica também, o seu eleitorado fica exatamente refém desse tipo de dificuldades e minoridades, que é o que se está a passar em relação à Renamo e, mais recentemente, em relação ao MDM. Dado que o MDM é um partido muito mais pequeno, muito mais incipiente e com muito mais dificuldades, eu tenho sérias dúvidas se este partido, sem a liderança de Davis Simango, conseguirá sobreviver ao turbilhão de desafios que se colocam à democracia em Moçambique. Liter Simango, o irmão mais velho de Davis Simango, é o homem que se segue. É o homem que se segue, digamos que era o sucessor natural no MDM, mas sendo o sucessor natural, não sei se será esta pessoa que conseguirá encontrar as dinâmicas próprias que a sociedade moçambicana precisa para que movimentos políticos como o MDM se constituam como alternativas ao partido no poder desde a independência em 1975. Vamos falar um outro tema também em 2021 e estremeceu a indústria de caju após a decisão da Eulame, uma das principais operadoras do setor, de se retirar do negócio da castanha do caju sob o argumento de mudanças na dinâmica do mercado internacional, particularmente na Índia e Vietnã, por sinal os maiores parceiros do negócio. Na altura, a Eulame considerou dificuldades de acesso a matérias-primas a nível nacional. Nisto, ele estava a falar da qualidade e da quantidade, assim como dos impactos provocados pela Covid-19, Fernandinho. Bem, eu penso que foi importante a tomada de posição da OLAM, embora o governo não tivesse gostado deste tipo de atitude. Os governos gostam sempre dos seus parceiros económicos muito mais obedientes e bem comportados e que, sobretudo, as contradições sejam discutidas no recato dos gabinetes. Ora, a OLAM, sendo um grupo forte, sendo um grupo multinacional muito forte, achou que devia bater com a porta com o estrondo que a sua importância económica tem em Moçambique, e isto forçou e pressionou a um debate
mais aprofundado sobre a problemática do caju. Eu não estou seguro que os problemas do caju estejam resolvidos, nomeadamente os problemas que, por um lado, satisfaçam os produtores da castanha, ou aqueles que apanham a castanha e a comercializam. E, por outro lado, todos os outros operadores ajusantes que asseguram valor na cadeia do caju. Ora, fazer com que o caju, na sua grande maioria, seja exportada como matéria-prima, sem haver qualquer transformação local, parece-me um grave erro e parece-me um daqueles exemplos da anedota de manual do neocolonialismo, em que exatamente países como Moçambique servem para serem extraídas as areias pesadas, o carvão, o gás, os seus produtos agrícolas, e a transformação desses mesmos produtos é praticamente nula. Ora, o que se passa com a castanha de caju, e isto passa-se à frente do olhar, digamos, condescendente das autoridades moçambicanas, grande parte da castanha recolhida em todo o país parte para mercados como a Índia e o Vietnã, sem sofrer qualquer transformação, portanto, por setores que dariam valor acrescentado e que criariam mais empregos para os moçambicanos, nomeadamente empregos no campo, que é uma das zonas que tem maior crise em termos de trabalho e emprego. Vamos a um outro tema que é o último programa de hoje, na comunicação social. Também foi marcada pela controversa expulsão de Tom Mboker, que é o editor do Zintamar, o jornalista britânico. Os objetivos, Fernando Lima, não foram atingidos com esta expulsão. A publicação continua, mas o que se diz por detrás desta expulsão é a forma como o Tom Mboker, a Zintamar, cobria assuntos de Cabo Delgado, que incomodou algumas hostes fundamentalistas do partido governamental, Fernando. Exatamente, essa é a minha opinião e é a minha análise. Ou seja, como era mais difícil meter na cadeia todos os moçambicanos ou toda a comunicação social moçambicana que se ocupava de Cabo Delgado, escolheu-se a dedo, escolheu-se um jornalista internacional, deu-se uma drástica ordem de expulsão do país e pensou-se que se resolveria o problema. Ora, todos os serviços que Tom Mboker esteve associado em Cabo Delgado continuaram. O projeto Cabo Ligado, de que nós Media Cook, também fazemos parte, continua. Há uma rede de repórteres locais que continua a cobrir, com todas as limitações, o conflito de Cabo Delgado. Há uma rede de pesquisadores de grande nível que todas as semanas procura trazer, em termos internacionais, o que há de melhor em termos de análise do conflito de Cabo Delgado. Portanto, os excessos securitários e as mentalidades menores que determinaram a expulsão de Tom Mboker tiveram um grande desaire em toda a linha, como se costuma dizer, deram tiros, deram rajadas sobre rajadas em ambos os pés.
Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde olhamos para os momentos que marcaram o 2021. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos, encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias.